Bom, pessoal, como prometido, as aulas aqui, eu vou fazer esse segmento agora em aulas gravadas, para a gente poder aproveitar melhor esse tempo que a gente ainda tem. E vamos falar hoje de Oriente Médio. É um conteúdo muito complexo, muito denso, costuma cair em avaliações do Enem também. E é um conteúdo muito grande que muitas vezes a gente precisa condensar ele em pouco tempo. Então, minha tentativa foi trazer esse conteúdo para cá, para a gente esmiuçar ele o máximo possível. É um conteúdo muito grande, são diferentes conflitos. Eu vou tentar ser aqui o mais direto e breve possível, mas nós temos bastante assunto para falar. Então, é por isso que eu preciso que vocês de fato prestem bastante atenção aqui. É um conteúdo que cai muito em avaliações e que está em constantes transformações, né? É um conflito, é uma região de conflito que nesse momento, né, no dia de hoje, está também nos holofotes. Temos questões na Síria acontecendo de maneira muito preponderante. É um local de tensão internacional, então é por isso que a gente precisa dar uma atenção especial, entender como esse local, esse espaço está organizado e por que esses conflitos acontecem. É um exercício um tanto quanto difícil, porque é um local que tem estruturas um tanto quanto diferentes das nossas, padrões diferentes dos nossos, né? Religiões diferentes das nossas. Então, muitas vezes a gente olha para esse espaço com um certo estranhamento, mas é preciso mergulhar um pouco no entendimento, na cultura local, para a gente tentar entender um pouco melhor o que esse espaço tem a nos oferecer do ponto de vista conceitual. A gente vai ver isso agora, tá? Bom, primeiro eu trouxe aqui um mapa para a gente trabalhar localização do Oriente Médio, né? Quando a gente fala conflitos no Oriente Médio ou Oriente Médio, do que a gente está falando? O Oriente Médio é uma região composta por 16 países na atualidade. Na verdade, esse conceito de Oriente Médio ele variou já um pouco, tá? Mas é a região que está demonstrada no mapa aqui para vocês. O porquê dessa região ser tão importante ou chamar tanta atenção? Ela tem certos aspectos muito importantes. É o ponto de encontro de 3 continentes, né, da África, da Ásia e da Europa. Só por esse fato já é um ponto relevante do ponto de vista geoeconômico. Rotas comerciais passam por esse espaço, além dos acessos, né, aos mares interiores e exteriores. Ou seja, rotas comerciais. Além das rotas comerciais, existe uma questão aqui que também está associada a processos geológicos. A formação geológica do local propicia uma grande quantidade de recursos, né, de petróleo principalmente. Então, uma região que vai atrair o interesse de diversas outras nações. E a fixação das populações, né, das pessoas nessa região remonta a muito tempo, remonta a tempos históricos, né? Essa região está habitada já há muitos e muitos e muitos anos. Essa ocupação na região ela se deu sobretudo ali por causa dos recursos hídricos, né? Ela está condicionada por esses recursos hídricos. É um local muitas vezes de clima árido, né, com dificuldades para a habitação. É justamente esses recursos hídricos e os espaços de solos férteis que vão ser os primeiros locais, né, os locais onde essas populações vão se fixar nesse espaço. Então é importante a gente entender como isso funcionou. Esse crescente fértil que eu coloquei aqui em verde, né, eu vou colocar ele agora aqui no próximo slide. Crescente fértil vem da palavra crescente, vem a associação com a lua crescente, né, então esse formato. E esse espaço, esse crescente fértil, é justamente um local onde vocês podem ver que tem toda uma rede hídrica funcionando. E nesses locais, né, dentro desse espaço, é que as populações iniciais se fixaram, né, formaram as primeiras cidades, os entrepostos comerciais, e as sociedades, então, né, avançaram até os dias de hoje. É dentro desse crescente fértil, então, que estão, obviamente, as terras mais férteis, né, mais produtivas do Oriente Médio. Chamo a atenção de vocês para os principais rios do Oriente Médio, tá? O rio Tigres, o Eufrates, o Jordão e o Nilo. O Tigres e o Eufrates vão dar origem, né, a diversas civilizações, ali a região da Mesopotâmia, né, que você provavelmente já estudou em história. E o Rio Jordão e as cheias do Rio Nilo, né, vão propiciar também aí
uma série de áreas férteis por onde esses povos vão desenvolver sua agricultura, tá? Para a gente entender como é que funciona essa ideia de os conflitos, né, que a gente tem no Oriente Médio, eu vou retomar dois conceitos básicos aqui da geografia, tá? O conceito de nação e o conceito de território. Mais precisamente, a gente precisa falar de territorialidade, mas por isso eu vou falar de território antes. Mas vamos ao conceito de nação. O que é uma nação? Nação é um conjunto de pessoas que apresenta o mesmo direcionamento religioso, os mesmos hábitos, costumes, língua. Ou seja, há um reconhecimento das pessoas de uma nação de que são iguais, né? Há semelhanças entre as pessoas de uma mesma nação. Elas dividem, de certa forma, dividem proximidades, né? Elas dividem a mesma religião, mesmos hábitos, mesmos costumes, né? Então, a mesma maneira de se expressar, a mesma língua. Então, uma nação é um conjunto de pessoas que tem essa singularidade, tá? Eles dividem essas singularidades. O conceito de território, que você já aprendeu comigo lá na primeira aula que você fez comigo, provavelmente você não lembra, mas a gente vai voltar aqui. Território tem a ver com poder. Território é uma área em que alguém tem poder sobre essa área, né? A gente pode falar do território de um animal, como o território do leão. É o território por onde o leão tem, né, atua, onde ele tem força. A gente pode falar do território de um país. Normalmente a gente fala de território associado a país, né? É a área onde o governo de um determinado país tem soberania. Então, se a gente sai do território brasileiro e passa para o território do Uruguai, por exemplo, não é mais o poder brasileiro que tem força ali, é o poder do Uruguai. Então, território tem a ver com poder. Mas aqui a gente vai falar de territorialidade, que é um conceito próximo. Territorialidade é aonde um povo expressa a sua relação de poder. É onde esse povo tem influência. Ou seja, é onde esse povo manifesta a sua influência. As territorialidades, elas podem ser mistas, podem variar de acordo com o tempo, de acordo com o clima. Então é um conceito bastante vasto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estudei o Parque Madureira, né, durante o meu mestrado. E existe lá uma pista de skate, né, uma maior pista de skate da América Latina. Durante determinada parte da semana, quem atua na pista de skate, quem usa a pista, né, quem determina suas regras, né, mesmo que de maneira subjetiva, é o pessoal do skate. Então, essa galera do skate que aplica a sua territorialidade, né, ele territorializou a pista do skate, essa galera que dita as normas, dita as regras. Agora, durante o final de semana, essas regras elas desaparecem, porque aí é o uso das pessoas, das famílias, né? O pessoal do skate, da bicicleta, do patinete, enfim, várias pessoas utilizam a pista de skate. Ou seja, é uma territorialidade que tem um prazo na semana, né? Durante a semana tem um grupo que atua ali, que estabelece regras, mesmo que de maneira informal. Agora, no final de semana, essas regras mudam. Então, a territorialidade ela não precisa necessariamente estar demarcada, rígida, com regras escritas. Ela pode ser subjetiva, tá? Por que eu estou falando disso? Porque nós temos no Oriente Médio diferentes povos, diferentes nações. Essas nações têm territorialidades diferentes, né? Estão espalhadas no espaço, né? Estão ocupando o espaço de maneira diferente. Por vezes elas determinam sua territorialidade de uma forma, por outras ela vai ser rechaçada. Essa territorialidade vai ser impedida por outras nações. Calma, a gente vai chegar lá. Coloquei dois quadrinhos aqui do lado, tem lá as nações, as principais nações no Oriente Médio e a territorialidade, ou seja, onde essas nações estão expressando a sua territorialidade, onde estão expressando a sua força, seus costumes, seus hábitos. Então os persas, por exemplo, estão localizados no Irã. Os árabes eles estão espalhados pelo Oriente Médio, em diversos países, tá? Os turcos, por exemplo, estão situados simplesmente na Turquia. Os judeus em Israel. Os curdos, olha aqui, os curdos são um caso interessante aqui nesse caso, porque os curdos, eles são uma nação, mas eles não têm um estado, não têm um país próprio, como os outros. Então, os curdos, como eu falei ali, a maior parte deles vive na Turquia, ou seja, uma parte dos curdos está no mesmo local onde os turcos estão, mas eles também têm minorias expressivas em outros países do Oriente Médio. Na Síria, por exemplo, no Iraque, ou seja, é uma nação
que expressa sua territorialidade em diferentes territórios do Oriente Médio. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco, tá? Então, conceito de nação, território e territorialidade. Espero que a gente tenha arrematado isso, porque a gente vai usar essas expressões, tá bom? Não dá para falar de Oriente Médio sem tocar na questão religiosa. Não estou aqui querendo converter ninguém, né? Mas a gente precisa abordar essas religiões. São religiões que têm sua origem no Oriente Médio e que se difundem para o mundo todo. Algumas são mais expressivas do que outras. Vamos começar com o judaísmo, né? O judaísmo, o que a gente precisa falar de judaísmo? Os judeus, eles habitavam a região do Oriente Médio há muitos e muitos e muitos séculos. Porém, durante o domínio romano na região, eles foram expulsos. Esse movimento de expulsão dos judeus e deles indo para diferentes locais do planeta, a gente chama de diáspora. Então, diáspora é esse movimento de saída, de espalhamento mesmo, né? De espraiamento, que a gente chama. A gente usa esse termo, inclusive, para falar de diáspora africana, quando os povos, né, europeus escravizaram africanos e venderam para diferentes localidades, ou seja, espalhou esse povo, né, por diferentes locais. Pode falar de diáspora africana também, tá? Mas é um termo muito mais usado no caso aí dos judeus, né? Os judeus promoveram esse processo aí de diáspora, né? Eles sofreram, esse processo de diáspora e precisavam se espalhar pelo mundo durante esse período. Eles habitavam uma região do Oriente Médio e durante a diáspora eles foram, né, expulsos da região. Ao longo de muitos séculos, começou a crescer um movimento de retorno desse povo para essa localidade. A gente chama esse movimento de movimento sionista. Então, o movimento sionista incentivou os judeus a voltar para o Oriente Médio depois de séculos. Então, os judeus na diáspora saíram dessa região e séculos depois eles retornaram, né, foram incentivados a retornar para essa região. Então, vamos falar um pouco mais dos judeus quando a gente fala do Estado de Israel. Então, tenham em mente que houve esse movimento, tá, de saída e de retorno, tá, dos judeus. O judaísmo dá origem ao cristianismo. O cristianismo ele bebe muito do judaísmo. Sobre o cristianismo, aqui no nosso caso, né, o cristianismo é uma religião muito difundida no Brasil. Salvo engano, o Brasil é o local onde tem mais cristãos fora da Europa, salvo engano. Posso estar falando besteira, tá? Ou cristãos ou católicos, uma coisa assim. Porque o cristianismo é aquela religião que acredita em Cristo como um profeta principal, né? Como o escolhido. Então a gente divide aí o cristianismo entre protestantismo, por exemplo, e catolicismo. Católicos e protestantes são cristãos, acreditam em Cristo, por mais que haja uma dissidência, tá? Uma divergência aí. O cristianismo aqui ele é bem expressivo no Brasil, mas no Oriente Médio ele é de uma expressão muito pequenininha, tá? A menor religião aqui em número de adeptos é o cristianismo, tá bom? Mas sem sombra de dúvidas, a gente precisa focar muito no islamismo. O Islã é a religião que mais cresce no mundo e no Oriente Médio é preponderante. O islamismo acredita principalmente no profeta Maomé e o livro principal dos islâmicos é o Alcorão, esse livro que está aqui por baixo, tá? Esse livro final aqui. O Alcorão é o livro principal escrito pelo profeta Maomé que dita as regras do islamismo. Porém, existe uma divergência dentro do islamismo. Assim como o cristianismo pode ser dividido em catolicismo e protestantismo e outras definições, os islâmicos eles também se subdividem em muitos grupos, principalmente dois, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, além do Alcorão, têm como livro base a Suna. Então, os sunitas têm 2 livros de referência. Já os xiitas não acreditam na Suna, eles só acreditam no Alcorão. Então, existe essa divergência dentro da mesma religião quanto os preceitos a se seguir. E isso vai causar uma pá de problemas, tá? Então, atenção aqui para essa divisão.
Lembrando, existem outras ramificações do islamismo, muitas outras, e eu não vou me atrever a entrar nelas porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, tá? Mas é importante falar dos sunitas e xiitas porque eles vão fazer parte aqui dos conflitos que a gente vai abordar daqui a pouco, tá bom? Então, sunitas acreditam tanto no Alcorão quanto na Suna, e os xiitas acreditam somente no Alcorão. Essa divisão entre xiitas e sunitas remete à morte do profeta Maomé. Quando o profeta Maomé morre, há uma dissidência, uma divergência de quem deve liderar o islamismo depois da morte do profeta Maomé. Então é justamente isso que promove esse rompimento aí dos sunitas e xiitas, tá? O que a gente precisa entender a grosso modo? Os sunitas, por levarem em consideração 2 livros, eles têm um conjunto de regras um pouco mais maleáveis. Os xiitas, por só aceitarem o que está escrito no Alcorão, muitas vezes têm uma interpretação mais direta do que está escrito. Então, a gente costuma, erroneamente, a gente costuma atribuir o termo xiita, muitas vezes, a alguém que segue as regras ferrenhamente, tá? Que é aquele cara que é radical, ele segue a regra à risca. Então, esse contorno da palavra, né, esse significado acabou prevalecendo ao longo do tempo. Mas isso é errado, tá? Novamente. Por que sunitas, falar de conflitos, falar do islamismo entre sunitas e xiitas é importante? Porque essa dissidência vai causar conflitos geopolíticos no Oriente Médio. Coloquei aqui um quadrinho, ó, sunitas e xiitas. Os sunitas são maioria, tá? Eles são 90% dos muçulmanos no Oriente Médio, tá? Os xiitas são só 10%. Mas os sunitas, eles têm maioria em diversos países. Eles são maioria, por exemplo, na Arábia Saudita, esse país aqui que está com a bandeirinha verde. Os xiitas, por sua vez, são uma minoria, acreditam no Corão, como eu coloquei ali, e são, por exemplo, maioria em pequenos países, em um pequeno grupo de países, perdão, porque o país que está aqui é o Irã, tem um território grande, não é pequeno, né? Mas eles são maioria no Irã. Irã e a Arábia Saudita entram em conflito justamente por causa dessa dissidência religiosa, tá? O conflito entre xiitas e sunitas é um conflito muitas vezes agressivo, tá? Os dois lados possuem grupos radicais que promovem ataques a instituições de um país ou outro. Então é um conflito pesado existente entre os sunitas e os xiitas. Iranianos aqui e sauditas, né, não dialogam muito bem justamente com base nessa divisão religiosa, tá? Só um exemplo de como o Oriente Médio é uma região complexa, tá? É complexa também porque é uma região, como a gente já falou lá no início, né, rica em recursos. O principal recurso da nossa atualidade é o petróleo, tá aqui, né? Devido à formação geológica daquele local, é um local rico em reservas de petróleo. Tem muito petróleo no Oriente Médio, tá? Em reservas comprovadas, tem um mapa aqui do lado, né? Em reservas comprovadas, o Oriente Médio tem mais de 60% do petróleo na atualidade. É importante a gente dividir aqui entre países produtores e aqueles que têm a maior reserva, tá? Países produtores são aqueles que estão extraindo o maior petróleo, né? Maior quantidade de petróleo anualmente. E maiores reservas são aqueles que têm maior quantidade reservada ali. E é dessa reserva que eles retiram as suas produções, tá? Então eu coloquei aqui uma tabela, ó, maiores produtores em 2020. Ou seja, aqueles países que estão produzindo, extraindo petróleo por dia, a quantidade de petróleo que estão extraindo por dia. Ó, a Arábia Saudita aparecendo lá no topo, ó. Além da Arábia Saudita, aparecem aqui nessa lista que estão do Oriente Médio o Iraque, por exemplo, o Irã, os Emirados Árabes. Tá? Ou seja, temos aqui, dentro dessa lista de maiores produtores, já 5 países que fazem parte do Oriente Médio, sendo o principal país produtor parte do Oriente Médio também. Tá? Estados Unidos aparece ali também no gráfico, ó, tá? Como o segundo país produtor, ou seja, está extraindo muito petróleo. Não quer dizer que ele tenha uma quantidade de reservas, tá bom? Então é importante fazer essa diferenciação aí, tá? Então o Oriente Médio tem a maior quantidade de reservas e a Arábia Saudita é o maior produtor na atualidade, tá? Em 2020. Comparado com 2001, houve um crescimento expressivo aí, ó, de 12,3 para 3,2 milhões de barris por dia.
tá? O Brasil aparece ali também. Vamos começar agora a entrar na geopolítica internacional, tá? Boa parte dos problemas no Oriente Médio remetem a centenas de anos atrás por causa de conflitos religiosos, como a gente já falou, né? Mas, no período recente, sem sombra de dúvida, a criação do Estado de Israel em 1948 é uma porta de entrada, é o início de uma série de eventos que vão culminar na questão que nós temos hoje. Tá? Então, a criação do Estado de Israel acontece em 1948. A criação desse Estado precisa ser explicada num contexto. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo no período para tentar entender por que esse Estado foi construído, né, foi estabelecido e o que ele impactou na região, né, que dinâmicas ele promoveu. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, primeiro, a diferença entre Estado e Estado. Eu coloquei ali, ó, Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. Queria que vocês pesquisassem essa diferença. Tá? Estou falando aqui de Estado com E maiúsculo. Estado com E maiúsculo significa uma instituição, tá? Um conjunto de órgãos, né? De instituições. Então, o Estado de Israel é muito mais do que simplesmente uma área delimitada. É uma área delimitada que tem toda uma organização, uma série de estruturas, um governo, né, ministérios, ou seja, Estado com E maiúsculo. Quando eu falo Estado com E minúsculo, eu estou dando um spoiler para vocês, né? Estou falando de uma área, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Né? O território do Estado do Rio de Janeiro é o Estado com E minúsculo. Tá? Estado, a divisão que nós temos do Brasil, o Estado é Estado com E minúsculo. Mas a gente pode falar de Estado brasileiro com E maiúsculo. Tá? Então, uma diferenciação importante para você se ligar. Tá? Falando da geopolítica internacional, nós já sabemos que a região é rica em petróleo, que há todo o interesse naquela região. Já falamos da diáspora, já falamos do movimento sionista, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E entre 1939 e 1945 nós temos a Segunda Guerra Mundial. Né? Com o fim da Segunda Guerra, nós temos aí toda uma sensibilidade acontecendo no mundo todo, porque houve o Holocausto. O Holocausto foi um massacre, né, de judeus promovidos pelo eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então há aí um pleito dos judeus junto à ONU para a formação do Estado de Israel, dar a esse povo que passou por tanta coisa, por tanto problema, um local para chamar de seu de novo. Né? Estabelecer, ó, isso aqui é um Estado dos judeus, eles têm autonomia aqui. Né? Vale lembrar que durante esse período, lá em 1948, quando o Estado é criado, a gente está num período de Guerra Fria. Estados Unidos e a União Soviética estão disputando sua influência no mundo todo. Disputando a influência para promover o capitalismo do lado dos americanos e o socialismo do lado dos soviéticos. Né? Então esses dois países, essas duas ideologias estão, né, tentando promover influência, ganhar adeptos. Então esse contexto é interessante. O Estado de Israel, então, vai ser estabelecido pela ONU, um território para ele ser construído, e vai receber apoio dos americanos. Os americanos vão apoiar a criação do Estado de Israel. Obviamente, isso não vai agradar muita gente lá no Oriente Médio. Por quê? Esse Estado vai ter que ocupar uma determinada área. Essa área não está mais vazia. Lembra que eu falei que houve um movimento sionista de retorno? Quando esses judeus retornam para a região, essa região não está mais vazia, ela foi ocupada por centenas de anos. Né? Os povos árabes ocuparam a região. Ou seja, eu tenho um problema aqui, não dá para eu simplesmente desaparecer com essas pessoas, desaparecer com a história dela, que elas têm com esse lugar, e colocar um outro povo ali. Isso não seria simples de qualquer maneira. Então, os povos árabes vão retaliar essa ideia da criação do Estado de Israel. E aí vai surgir o movimento pan-arabista. Os povos árabes vão se reunir para tentar defender essa ideia, defender a ideia de que, olha, aqui é do povo árabe, não é do povo judeu. Então vai existir um conflito aí muito claro entre países árabes e o Estado de Israel, apoiados pelos Estados Unidos. Tá? Obviamente, nesse contexto de Guerra Fria, muitos desses países árabes vão se alinhar ideologicamente à União Soviética, né? A força contrária a essa ideia capitalista da criação do Estado de Israel. Tá? Os Estados Unidos vão procurar outros aliados na região, vão se unir aos árabes sauditas, vão se unir à Turquia,
vão colocar inclusive a Turquia na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, os Estados Unidos vão procurar outras alianças na região. Eles possuíam o apoio do Irã, porém, com a Revolução Islâmica acontecendo no Irã, o líder do Irã, que era favorável aos americanos, foi deposto, foi mandado para as cucuias. E então, a partir de então, o Irã rompe relações com os Estados Unidos. Então, percebam como há uma influência externa no Oriente Médio, tá? Há uma influência externa nos conflitos locais. Temos então aqui o panorama, né, o tabuleiro organizado para falar das guerras, né? Então, antes de a gente entrar na guerra, sobretudo na guerra da criação do Estado de Israel, vamos falar aqui, ó. Até agora a gente já identificou aqui que existem tensões no Oriente Médio e elas estão divididas aqui, ó, nesses preceitos, tá? Entre nações nós temos problemas entre os árabes e os turcos, porque os turcos, durante a formação do Império Turco Otomano, eles dominaram os árabes, então há uma rivalidade entre os turcos e os árabes. Há uma rivalidade entre árabes e judeus, porque os árabes, né, sobretudo aquilo que eu acabei de explicar agora, né, o conflito entre a formação do Estado de Israel e a resistência pan-arabista é exemplificada aqui, né? E entre os turcos e os curdos não possuem um território próprio, um território para chamar de seu. A gente vai falar um pouco mais dos curdos daqui a pouco, tá? Se a gente for levar em consideração aspectos religiosos, eu tenho aí conflitos entre xiitas e sunitas, dentro do islamismo, e o conflito entre islamismo e judaísmo, que também remete à criação do Estado de Israel, né? Os judeus são, obviamente, adeptos do judaísmo, e os povos árabes, muitos deles do islamismo, tá? E conflitos geopolíticos, os pan-arabistas contra o Estado de Israel, e eu tenho conflito também entre Irã e Arábia Saudita, conflito esse que o Irã é xiita e a Arábia Saudita é sunita. Então, existem aí diferentes formas de eu abordar os conflitos no Oriente Médio, tá? Diferentes approaches, diferentes formas de eu chegar no problema. Bom, falando de Israel e Palestina, né? Criação do Estado de Israel na região da Palestina. O movimento sionista então acontece, a volta dos judeus para esse espaço que, como eu falei, não estava vazio, né? Já tinha sido ocupado durante muito tempo. Esse movimento, né, ele foi sensibilizado pela ocorrência do Holocausto. Então a ONU decide propor, olha, vamos criar então o Estado de Israel e o Estado Árabe Palestino. Como eu falei, o movimento pan-arabista não vai gostar nada disso, da gente pegar um território que é de um país árabe e colocar um outro povo nele, estabelecer que ali ele tem força, que ele tem poder, que ele vai estabelecer sua territorialidade. E aí começam as guerras árabe-israelenses. Os países árabes vão então combater o Estado de Israel, que recebe apoio dos americanos. Aqui do lado tem um mapa, e esse mapa tem a evolução do conflito. Na primeira parte aqui, na primeira coluna em verde, eu tenho a região da Palestina, de árabes, e em branco, né, ocupações do povo judeu, ou seja, o domínio, a territorialidade expressa pelos judeus está em branco e a territorialidade expressa pelos árabes está em verde, tá? Com o plano das Nações Unidas era aquele ali, ó, o segundo aqui, ó, esse segundo. Vocês estão vendo o meu mouse? Eu acredito que sim. Então, a segunda fileira aqui era o plano da ONU, vamos dividir a região em esses dois espaços. Acontece que a partir da formação do Estado de Israel e com as guerras árabes-israelenses, com o apoio americano, o Estado de Israel consegue se defender e, mais do que isso, ele aumenta seus territórios, ele consegue ganhar territórios árabes. Então, o Estado de Israel ele já nasce, já entra em guerra e já consegue aumentar seus territórios. Hoje, a gente tem algo próximo desse último quadro aqui. Os judeus e o Estado de Israel dominaram praticamente toda a região e os palestinos, que antes, né, eram, né, os, entre aspas, donos desse território, ocupam hoje pequenas áreas, aquelas áreas que estão em verde ali. Vou chamar a atenção de vocês para a faixa de Gaza, termo que vocês provavelmente já ouviram, né? A faixa de Gaza é esse espacinho aqui, ó, esse corredor, tá? Então, essa é a faixa de Gaza, um local marcado por constantes conflitos.
Então, isso também chegou no imaginário popular, muita gente fala, né, associa esse termo faixa de Gaza a um local de extrema periculosidade, um local que tem conflitos o tempo todo, tá? Bom, falei para vocês que eu ia falar dos curdos, então falei da questão dos árabes, né, do Estado da Palestina, do Estado árabe, Estado judeu, perdão. Vamos falar agora dos curdos. Os curdos, como eu tinha dito antes, é o maior povo sem um Estado próprio. Eles estão espalhados em outros estados. Olha lá, tem curdo na Armênia, tem curdo na Turquia, tem curdo na Síria, tem curdo no Iraque e tem curdo no Irã. Esses povos, o povo curdo, também quer um Estado para chamar de seu. Então, a mesma coisa que aconteceu com os judeus, os curdos querem que aconteça com eles também. Ó. Por que não fazem um Estado curdo aqui para nós? Né? Pega a área da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã e da Armênia e diz, ó, isso aqui é o Kurdistão. É isso que os curdos querem, tá? Então, eles são a maior nação sem um Estado. Porém, o povo curdo não tem uma organização interna, né, que permite a eles pleitear isso de maneira mais incisiva. Então, como eu coloquei ali, falta uma unidade desses povos. Até porque, como eles estão espalhados em diferentes territórios, eles têm, por vezes, diferentes costumes, né? A maneira como eles são tratados por cada um desses países é diferente. Então, a situação dos curdos no Irã é uma, a situação dos curdos na Turquia é outra. Então, é importante entender que esse povo, por mais que ele possua uma unidade, ele está espalhado e sujeito a diferentes, né, administrações diferentes. Para fazer o Estado curdo acontecer, eles têm que entrar em questão, então, tem que entrar em conflito com diferentes frentes. Eles têm que pegar território da Síria, território do Iraque, território do Irã, território da Turquia e território da Armênia. Isso não é nada fácil, porque eu conseguir território de um país já é muito difícil, porque território é poder, lembra? Território é recurso. Eu vou dar de bandeja recurso para alguém? Não, né? Então, o fato desse povo querer um território para chamar de seu já é um problema, porque esse território não está sendo falado de um território de um país só, mas de vários países, né? Ele está na interseção de vários países. Essa região é rica em petróleo, ou seja, é mais um motivo para esses países não darem 1 metro quadrado para os curdos. Então, torna a questão ainda mais difícil. Falta apoio internacional e ainda existe a atuação do Estado Islâmico, né? Na Síria principalmente. Os curdos vão atuar muito no combate ao Estado Islâmico na Síria. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Tá? Então essas são as dificuldades do povo curdo para elaboração de um território seu. Beleza? Primavera Árabe. Tá acabando, prometo que tá acabando. Primavera Árabe. O movimento de Primavera Árabe aconteceu recentemente e ele vai acontecer devido à insatisfação popular com relação aos governos dessa faixa de países aí, ó, da África, né, Norte e de países do Oriente Médio, que existiam, né, que eram submetidos a governos totalitários. O que é um governo totalitário? Um governo que possui uma rigidez, uma ideologia, que propõe disciplina, que domina a coletividade, que muitas vezes tem uma ideologia religiosa muito forte, ou seja, se aproximam muito às vezes de ditaduras, né? A gente vai ver que temos muitos ditadores que caíram durante a Primavera Árabe. Então há uma insatisfação popular e a população então se revolta, se levanta contra essas lideranças. Esse nome Primavera Árabe vai fazer referência à Primavera de Praga, que foi um movimento que aconteceu em Praga da população local para combater a ideologia socialista soviética em 1968. Então eles vão pegar esse nome emprestado, né, Primavera Árabe. Esse movimento de união popular vai acontecer já no século XXI e vai ter uma forte participação das redes sociais. Por isso eu coloquei ali o símbolo do Instagram. O Instagram foi muito utilizado para organizar essa população. Muitas vezes até os estados, né, os governos dos estados proibiram as redes sociais nesses países para fazer com que a população não se organizasse. Então temos aqui um preceito novo, que até então não tinha acontecido, né? A organização popular a partir das redes sociais, a partir da internet, tá? Então, vários eventos vão acontecer, alguns vão ser mais bem sucedidos que outros, mas, a bem da verdade, vários líderes ditatoriais nesses países vão cair, né? Os governos vão mudar, serem governos mais democráticos a partir desse movimento aí da Primavera Árabe, tá?
para acabar, o tema mais relevante na atualidade é a questão da Síria. A Síria é um país estratégico do ponto de vista geográfico, né? Ela possui saída para o mar, é um local rico em petróleo também, e durante a Primavera Árabe, que a gente acabou de falar, os americanos e israelenses, botei israelita, vamos botar apoio israelita, tá certo também, mas os americanos e o Estado de Israel vão apoiar os manifestantes para depor o governo sírio. Por sua vez, o governo sírio vai receber apoio do Irã, que é xiita, como a gente já tinha visto, né? Então, há aí um jogo de forças. Entramos então numa situação de guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra que acontece dentro do próprio país, entre a população civil e o governo. Então, é uma situação de guerra civil porque a população está voltada contra o governo e o governo está voltado contra a população. Então, a guerra é interna. Os manifestantes têm apoio dos americanos e do Estado de Israel, enquanto o governo sírio recebe apoio do Irã. Entramos então numa situação de guerra civil. Quando isso acontece, é possível uma intervenção da ONU, né? A Organização das Nações Unidas pode votar para, vamos lá resolver a situação. Porém, aqui isso não acontece. Por quê? Porque há um veto da Rússia no Conselho de Segurança. A Rússia é uma aliada histórica do Irã e, por sua vez, fala, o Conselho de Segurança não vai interferir nisso não. Você já falou comigo, você já teve aula comigo, você já sabe como funciona o Conselho de Segurança da ONU. Lembra aí, composto por 15 países, sendo que 5 deles são membros permanentes, eles não mudam nunca e têm poder de veto. Um desses caras é a Rússia. Nós temos ainda a China, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Tá? Então a Rússia falou, olha, não vai haver intervenção nenhuma na Síria. Então a ONU está de braços cruzados, ela não pode fazer nada. Tá? O ISIS é Estado Islâmico, né? A sigla para Islamic State. Tá? Então tem aí o ISIS, vai aproveitar esse grupo islâmico, né, radical, que promove, né, uma série de atentados, vai aproveitar essa questão na Síria para ocupar certas partes da Síria, partes essas que são ricas em petróleo. Então, durante esse conflito, o Estado Islâmico atuou e ocupou parte da Síria, inclusive dominou postos de fornecimento de petróleo, inclusive vendeu petróleo para o próprio governo sírio. Olha aí, que loucura, né? Então, o Estado Islâmico aproveitou esse vácuo aí de poder e ocupou uma determinada área. Essa situação foi altamente combatida pelos governos, né, internacionais, e os curdos, lembra que a gente falou dos curdos? Os curdos atuaram muito nesse combate ao Estado Islâmico. Inclusive, essa atuação dos curdos contra o Estado Islâmico na Síria fez com que os outros países abrissem os olhos, falando, olha, os curdos estão se organizando, eles possuem uma força armada, eles foram eficientes no combate ao Estado Islâmico. Então, eles podem estar promovendo aí uma organização que pode, né, trazer para nós problemas no futuro. Então, a galera abriu um alerta aí com relação aos curdos, porque eles foram muito importantes no combate contra o Estado Islâmico. Hoje, o confronto contra o Estado Islâmico ele cessou, o Estado Islâmico praticamente não atua mais na região da Síria, eles foram realmente rechaçados não só pelos curdos, mas por atuação internacional também. A questão atual está em aberto, tá? Temos interferência da Rússia na região, temos interferência dos americanos na Síria também, o próprio Donald Trump fez bombardeios em bases para rechaçar um possível ataque químico, ou seja, está tudo em aberto, a questão está acontecendo. Tá? Então percebam como o Oriente Médio é uma região que tem seus próprios conflitos, mas boa parte desses conflitos é influenciado por questões externas, é o que a gente chama de geopolítica. Beleza? Bom, terminei por aqui. Assim como essa aula, eu vou colocar uma próxima aula sobre movimentos separatistas que acontecem após o fim da Guerra Fria, né, como a gente já falou, e vamos continuar por aqui também fazendo esses vídeos. Além desse sobre o fim de conflitos nacionalistas após o fim da União Soviética, nós vamos ter um sobre terrorismo também, antes da gente fechar esse ciclo aqui, tá? Então, continua acompanhando aí, tentei ser o mais rápido possível, assiste com calma, com carinho, o conteúdo é importante, senão eu não estaria aqui perdendo meu tempo para fazer para você. Tá perdendo tempo não, né? Estou ganhando esse tempo contigo. Então,
assiste aí, curte, compartilha, blá 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 blá, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, se cuidem, até a próxima.